E aí galera, meu nome é Matheus. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ayubi. A gente decidiu começar esse novo podcast chamado Fisiocast. E hoje, a nossa primeira convidada, ilustre, por favor, se apresente. Meu nome é Alessandra, eu tenho faculdade de Física aqui no Brasil e mestrado em Nanotecnologia na Alemanha. Bom, eu vou começar. Pode começar. Você estuda física, certo? Uhum. Você trabalha nessa área. E você começou a se interessar com esse tópico, esse assunto, desde quando? Desde pequena, você depois de jovem, quando? Desde pequena, por volta do terceiro, quarto ano do fundamental, eu descobri essa área e comecei a me interessar e pesquisar mais sobre até eu fazer faculdade de Física. Você teve alguma inspiração, assim, alguma pessoa que te inspirou, ou situação? Enfim. Quando eu era menor, eu descobri a física pelo livro que eu tinha pego de um colégio na escola, na igreja. E depois, quando eu tinha uns 10 anos, eu ganhei meu primeiro telefone e comecei a assistir o Iberê, do Manual do Mundo, e o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia. E eu comecei a assistir todos os vídeos deles, porque eu gostava muito dessa área. E aprendi muito com isso antes de ir para a faculdade. E você sempre foi boa nessa matéria, assim, desde a escola até a faculdade? Você sempre teve facilidade com esse tipo de assunto? Sim, eu sempre fui muito interessada na área de exatas. Sempre consegui fazer cálculos fácil. Legal. Que bacana. Me surpreende isso, até porque eu nunca fui muito nessa área, mas muito bom que você tem facilidade. Bom, nesse seu trabalho, você tem trabalhado com o que ultimamente? Eu trabalho mais voltada para a área da saúde e atualmente eu comecei a trabalhar com área mais espacial, mais voltada para a física em si, relacionada. Entendi. Então você está, né, estudando essa parte da física da saúde. Você poderia me explicar melhor? Como assim na saúde? O que? Na saúde, eu trabalho com desenvolvimentos para a cura do câncer, Interessante. entendeu? E para outras doenças e déficits. Manipulação dos vírus, né, para tentar combater e extinguir esses vírus. Criação de nanorobôs, nanofios. E na parte mais física é a elaboração de mini espaçonaves em tamanho nano. Então a gente vai estar vivendo futuramente praticamente um spin-off de Homem-Formiga. É isso. Quase isso. Interessante. Achei bacana essa parte da combater o câncer. Tem como você explicar melhor isso? Como é que você pretende, assim, chegar nesse objetivo tão nobre? Procurar. A gente está desenvolvendo nanofios à base de DNA. O DNA, ele tem duas fitas, né? Sim. E essas fitas são formadas por tinina, guanina, citosina e adenina. Tudo certo. Certo. Aí a gente pega só uma dessas fitas do DNA e quando a sua célula está infectada, vamos dizer, infectada com câncer, essa célula do DNA vai estar com outra célula grudada no lugar da outra fita dele, que é a do câncer. O que a gente faz é pegar uma célula completa de DNA, uma fita dessa, Sim. mudar algumas coisas para tentar combater essa outra fita que está nesse lugar. E o seu DNA em si, o seu DNA puro, ele vai preferir a que a gente cria do que a que está combatendo, a que está com câncer, entendeu? Caramba. Então, elas se juntam. Essa daqui é a que eu criei e essa daqui é o seu DNA. Elas se juntam e formam a fita completa do DNA, as duas fitas, entendeu? Para ter toda a formação. Aí, como é que eu sei que aquela célula específica, aquela área, assim, tá com câncer? Porque eu consigo ver essa fita que sobrou. Eu não disse que saiu uma fita para entrar que eu criei? Sim. Pronto. Essa fita, eu consigo ver que tem uma quantidade muito grande dela.
naquela área. Por exemplo, aqui eu vejo que tem uma quantidade grande depois que eu apliquei a minha fita. Eu sei que aquela área está contaminada, entendeu? Porque a minha Sim. entrou no lugar. Sim, sim. Interessante. Você acabou falando, acho que nanofios, o que seria Isso isso? seria. Nanofios são fios numa escala nano, entendeu? E os que eu faço são formados com o DNA, igual eu disse, que a gente pega um substrato, como se fosse um pratinho. Vamos botar aqui assim, Certo. nessa escala da gente. É como se fosse um pratinho. Pego partículas de ouro, boto e alguma substância. E depois eu levo para como se fosse um evaporizador. Ele vai sugar todos os átomos, ar que tem perto, e vai botar embaixo dessa minha partícula de ouro. Isso daqui vai formar um fio. Entendeu? Literalmente um fio, só que em escala nano. Caramba. Você pode dizer de novo para que serve exatamente esses nanofios? Você chegou a falar? Esses nanofios depende do que você quer utilizar, né? Ele pode ser usado para criar nanorobôs, que também serve para o desenvolvimento do combate ao câncer, ou para outras criações. Ele vai ser como se fosse um material base para as criações de nano que a gente faz, entendeu? Ok. Desculpa a minha ignorância, mas eu nunca tinha ouvido falar nesses termos por aqui. Eu não sei se se é porque a gente está no Brasil e a gente não discute sobre isso, ou se é algo realmente novo no mundo inteiro. Tem como você me explicar isso? Qual parte? O que é nanotecnologia? Não, a questão dele ser algo que eu não vejo muitas pessoas falando, sabe? Ah, tá. É algo presente assim numa escala global ou assim não está tão presente ainda? Não, ele não é uma área tão desenvolvida quanto uma medicina normal, entendeu? Mas é, de certa forma, até novo a nanotecnologia, mas no Brasil mesmo não tem. Pelo menos eu não vejo falar tanto assim. Tanto que o meu mestrado, para desenvolver a minha área de nanotecnologia, eu fiz na Alemanha, porque aqui no Brasil não tinha. Então, lá fora, no caso, é mais presente isso, mas ainda não é uma coisa tão normal assim, entendeu? Do dia a dia totalmente, de todo mundo. Sim. Você tem alguma proposta assim para aumentar esse estudo da nanotecnologia, assim, abranger mais nas escolas, faculdades aqui no Brasil? Eu estou desenvolvendo um projeto atualmente. Eu espero que saia até o final desse ano. Ok. Eu espero. Para tentar trazer essa área da nanotecnologia aqui para o Brasil para pessoas mais novas, entendeu? Que nem a época que eu me apaixonei por física, eu queria que as pessoas, as crianças, se apaixonassem pela nanotecnologia. Mesmo que de forma mais básica, entendeu? Para tentar desenvolver elas, para trazer para esse lado. Muito interessante. Esse projeto que você está trabalhando, você pode falar sobre ele ou ainda é algo que você não pode comentar ainda? Não, eu ainda não quero comentar tanto, ainda estou desenvolvendo, mas eu espero que saia até o final de semana. Mas é relacionado à nanotecnologia, né? Sim. Muito bacana isso. Pelo que eu entendi, você está trazendo isso para o Brasil, então, né? Sim. Você é uma brasileira, creio eu, que foi fazer mestrado na Alemanha e está trazendo esse conhecimento para o Brasil. Por que exatamente você está trazendo para o Brasil? Porque você não continua lá na Alemanha? Eu moro na Alemanha ainda, eu trabalho na Alemanha, Entendo. mas eu queria que o Brasil se desenvolvesse para ter essa tecnologia aqui com a gente também, entendeu? Para até mesmo desenvolver mais trabalhos em relação à nanotecnologia para ajudar todos, né? Sim. Então, os próprios pesquisadores. Quanto mais gente na área, mais fácil da gente desenvolver alguma coisa. Sim, interessante. E você trabalha sozinha para trazer isso aqui para o nosso país? Não. Eu trabalho com uma equipe de 8 pessoas, entendeu? De vários lugares do mundo, mas que também alguns fizeram física e têm um mestrado em nanotecnologia ou só se especializaram de outras formas. Então, o objetivo assim de vocês é trazer exclusivamente essa área assim para o Brasil ou ampliar assim globalmente assim a ponto de
todo mundo utilizar essa tecnologia tão importante? Primeiramente, eu queria começar com o Brasil, né? Ah, sim. Já Já que é essa terra natal e tudo mais. Eu queria começar com o Brasil para depois passar para os outros países. Como eu disse, lá fora é bem mais comum. Pelo menos eles ouvem falar sobre, entendeu? Na Alemanha, a gente vê vários laboratórios de nanotecnologia, tem mais pesquisadores sobre isso, tanto que eu trabalho com 8, né? Nossa. Aqui no Brasil não tem nenhum laboratório, nenhum especialista sobre isso, pelo menos não que atue sobre Peraí, quer isso. dizer então que essa sua equipe, ela não é brasileira? Não, Não tem nenhum brasileiro? só eu. Não. Caraca, parabéns. Obrigada. É, você comentou que quer trazer isso para o Brasil para ajudar as pessoas. Eu creio que você quer dizer, principalmente na parte de quem quer estudar sobre, né? Conhecer o assunto, se interessa, e na questão da saúde. Sim. Tanto nessa coisa de curar o câncer. Tem alguma outra coisa que ajude a curar outras doenças? Algumas menos perigosas que o câncer, por exemplo? Sim, como eu tinha dito, combate a vírus, a gente pode mudar o material genético deles para tentar desenvolver uma cura mais rápida, entendeu? Sim, sim. Ou um combate a eles. Então tem como inserir tipo um nanorobô assim no vírus para que ele, assim, sei lá, só seja expurgado do nosso sistema. Como é que funciona isso mais ou menos? Mais ou menos. A gente tentaria desenvolver, mudar o material genético dele. Da mesma forma que a gente coloca o nanofio no seu DNA para tirar essa bactéria do câncer, tentar pelo bactéria do câncer, a gente tenta mudar o do vírus, entendeu? A gente retira parte dele, tornando mais difícil ele ter uma variação, por exemplo, a Covid. A Covid já tem umas 4 variações, né? Então, com a nanotecnologia, a gente conseguiria desenvolver para ele não conseguir ir mudando, replicando, para até facilitar mais na hora da vacinação, criar uma vacina e tudo mais. Eu creio que isso é algo muito delicado, né? É bem difícil de se desenvolver tudo isso. Mas assim, teria mais coisas ainda que dê para fazer? Não só doenças, mas, por exemplo, sei lá, déficit. Essas coisas assim, absorção de nutrientes. Coisas mais simples, não são necessariamente doenças. Tem algum projeto relacionado a isso? Sim. O nanorobô que a gente faz, ele também é projetado com fitas de DNA. Por exemplo, déficit de proteína, que ataca o seu RNA. Que ataca o seu RNA, entendeu? Você tem o DNA e você tem o RNA na sua célula. O RNA é quase igual ao DNA, mesmo os componentes e tudo mais. Só que ele troca a tinina pela uracila. Aí, enquanto o DNA ele vai guardar o seu material genético, que mostra o que você vai ter, por exemplo, cabelo preto, olhos claros, olhos escuros, essas coisas, o RNA vai ser responsável por criar as proteínas no seu corpo. Se você tem um déficit dessa proteína, a gente poderia criar um nanorobô para ir até o seu RNA e, por exemplo, se só algumas das suas células não desenvolverem essas proteínas, a gente poderia, mas isso afetar você, entendeu? A gente poderia botar esses robôs como se fosse uma espécie de insulina com uma carga de proteína, vamos dizer assim, para colocar no seu RNA, para você ter uma maior quantidade, entendeu? Para desenvolver, para ele começar a trabalhar melhor. Poxa, eu espero que isso chegue realmente logo para o nosso país, porque com certeza várias, eu vou falar. Tá certo. Várias pessoas, e eu inclusive também, tenho essa deficiência assim de proteína, assim, esse déficit de proteína, e creio que seria de grande ajuda assim para todo mundo ter essa tecnologia com a gente, né? Sim, sim. É muito bacana você estar trazendo isso pro Brasil. E, poxa, é tão irônico que ele, né, tem esse problema e ao mesmo tempo a gente tá entrevistando você que tá trazendo isso. Poxa, eu agradeço por isso, sabe? Poxa, obrigado pelo conhecimento. Vai estar ajudando. Você sabe dizer, assim, outro método, assim, para retardar essa falta de proteína meu, sei lá, só... Uma consulta com a nutricionista para tentar desenvolver uma dieta melhor para você, né?
com isso. E talvez o uso de remédios. Certo. Outro fator da nanotecnologia que seria melhor, porque ela seria mais benigna, vamos dizer assim, para o seu corpo do que remédios. Que na maioria das vezes tem. Como é o nome que dá? É corticosteroides, né? Alguma coisa assim? Eu creio que sim. Alguma coisa assim é o nome do tipo que dá. Não sou tão boa na área de biologia, mas seria até melhor, entendeu? Certo. Então, porque ela só atacaria o que lhe faria mal, ou acrescentaria para fazer bem. Enquanto esses remédios poderiam danificar outras partes do seu corpo também, ou causar outras doenças. Entendi. Eu fiquei pensando aqui que você comentando que você mora na Alemanha, né? Sim. E você está trazendo esse projeto para o Brasil. Você pretende voltar a morar no Brasil, especificamente por aqui perto, em Alagoas, Maceió? Não, os meus pais moram aqui ainda, tanto que eu vim pra cá passar essa semana aqui. Eu já vou voltar amanhã pra Alemanha, né? Eu vim essa semana especificamente pra gravar o podcast, já aproveitando pra ficar um pouco com a minha família, mas eu pretendo continuar na Alemanha, morando lá na Alemanha. Você acha que você prefere a Alemanha do que aqui, o Brasil? Eu adoro o Brasil, né? O Brasil é o melhor país Acho do que o mundo. Brasil também. Talvez. Só é meio complicado, mas as pessoas são boas, eu acho. Comida é muito boa também. As Comida. pessoas, eu creio que as pessoas do Brasil também são legais. São sim, são muito animadas. O brasileiro é uma gente muito animada. Você é daqui, né? Você já conhece. Os nordestinos, aí é que são melhores mesmo. Já tá 100% decidido que você vai embora? Tem alguma possibilidade de você continuar? Eu vou amanhã mesmo. E você vai amanhã cedo? Matheus? Não, tô perguntando a carreira profissional dela. Beleza. Eu vou na madrugada de hoje pra amanhã. Entendeu? Certo. Poxa, interessante que você está trazendo isso para o Brasil. É uma pena que você vai voltar para a Alemanha. Mas eu agradeço muito por você estar trazendo isso para cá, estar conversando com a gente sobre isso. Eu creio que meu amigo deve estar muito feliz. Sim, foi Essa questão interessante. da DEFC, né, de proteína dele, é algo que realmente mexe com a gente. E não tem muitas pesquisas no Brasil que dê esperança para quem tem esse problema, sabe? Sim. E eu não falo só disso, né? Eu tô falando disso porque, eu tenho um amigo aqui que sofre disso. Mas essa questão da saúde mesmo, de vírus, câncer, tudo isso, é muito interessante o que você está trazendo pro Brasil. Bom, igual você, seria interessante se você trouxesse esse projeto e continuasse aqui, sabe? Sim. Eu acho que ajudaria muitas pessoas. Muitas pessoas ficarão felizes. Eu que agradeço pelo convite e por ter essa oportunidade de falar sobre nanotecnologia, espalhar mais sobre o assunto aqui no Brasil, né? Falando em português, que mais pessoas vão ter acesso a isso aqui. Obrigada. Uma pergunta também, outra pergunta que eu queria fazer, que é voltado, né, ao tema, né, da sua carreira profissional. Você tem algum relacionamento? Ô, Matheus. De novo isso. Bicho, tu tem que superar a Alessandra, bicho. Você não pode dar em cima de toda a Alessandra que você vê. Moral, ela é passada, velho. Esquece. Perdão, amigo. Tudo bem. Nosso convidado de honra, cara. Desculpa, não sei o que passou na minha cabeça. Tudo bem. É que, eu me empolguei. Supera. Eu me empolguei Supera. com o projeto. Eu me empolguei com o projeto que ela trouxe, sabe? Ela... Poxa, obrigado mesmo, sabe? Desculpe por isso. Supera, cara. Desculpe por isso. Eu vou ver se tem alguma doação. Desculpa. Não faz de novo isso, beleza?